Timidez não é personalidade, é padrão aprendido. Se sua timidez não for quem você é, mas é algo que você aprendeu sem perceber. Muita gente passou a vida inteira ouvindo frases como: ele é quietinho, ela é tímida mesmo, esse é o jeito dele. E depois de ouvir isso tantas vezes, começou a acreditar. Só que tem um problema nisso. Quando você transforma a timidez em identidade, você para de questionar ela. E talvez essa seja a pior parte. Porque a pessoa começa a viver limitada por algo que nem nasceu com ela. E hoje eu quero te mostrar por que a timidez não é personalidade, e sim um padrão que foi sendo criado ao longo do tempo. Parte 1. Você não nasceu se escondendo. Pense numa criança pequena. Ela fala coisas aleatórias, ela faz perguntas sem medo de julgamento, ela chama a atenção, ela se expressa sem pensar demais. Agora compara isso com muita gente adulta. Pessoas adultas geralmente têm medo de falar, têm medo de errar, têm medo do julgamento. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Isso normalmente foi aprendido. Não é uma coisa que você nasceu com ela. E como isso é aprendido? Através de críticas, através da vergonha, humilhações, experiências ruins, até mesmo ambientes onde a pessoa sentia que precisava se controlar. Aos poucos, ela aprende que se expor é perigoso. Então começa a se esconder. A minha mais sincera opinião é que muita timidez não é personalidade, é autoproteção. Parte 2. O problema de aceitar isso como identidade. Agora vem uma parte importante. Quando você fala, eu sou tímido, seu cérebro entende isso como algo fixo, como se fosse parte permanente de quem você é. E aí você para de tentar mudar. Mas aqui está o ponto mais importante. Comportamentos repetidos parecem personalidade depois de um tempo. Se você evita falar durante anos, isso começa a parecer o seu jeito, mas ainda assim é um padrão, e padrões podem ser mudados. Pense o seguinte: quantas coisas você deixou de viver porque acreditava demais nessa versão de você? Parte 3. O ciclo invisível da timidez. Agora, olhe como esse ciclo funciona. Primeiro, você sente medo de se expor. Depois, você evita algumas situações. E aí sente alívio momentâneo pelo que você acabou de fazer. Só que esse alívio ensina ao seu cérebro que evitar funcionou. E isso fortalece ainda mais a timidez. Ou seja, quando você evita, mais difícil fica. E o pior, com o tempo, a pessoa começa a invejar quem consegue se expressar com facilidade, sem perceber que essas pessoas também sentiram medo em algum momento. A diferença é que essas pessoas continuaram mesmo com medo. Parte 4. Como começar a quebrar isso? Você não precisa virar uma pessoa extrovertida. Esse nem é o objetivo. O objetivo aqui é parar de se limitar, e é importante começar pequeno. Você pode dar sua opinião, mesmo quando se sentir inseguro. Você pode fazer perguntas, iniciar conversas simples e se expor aos poucos. Porque a confiança social não aparece antes da ação. Ela nasce da repetição desses movimentos. E tem outro ponto que é bastante importante. Você não precisa parar de sentir medo para agir. Você precisa agir apesar dele. Talvez a timidez tenha te protegido em algum momento da vida, mas chega uma hora que aquilo que te protegeu também começa a te prender. E se você continuar tratando isso como identidade, vai continuar vivendo abaixo do que realmente poderia viver. Porque no fim, você é muito maior do que os padrões que aprendeu. Se esse vídeo te fez pensar, deixa um like e me diz aqui nos comentários. Você acha que sua timidez veio da personalidade ou das experiências que você viveu? E se você quer melhorar sua comunicação, clareza, confiança, segue o canal, porque aqui a ideia é entender o que está por trás do comportamento, não só na superfície.